Bom dia, gente. Eu sou a Ivna, eu sou turismóloga e mestranda em Ciências do Patrimônio Cultural. Esse espaço que a gente está aqui é muito simbólico. Vocês já viram alguma vez na rede social uma foto que mostra a 16 de novembro tudo arborizada, com aqueles ipês imperiais, tudo? Ficava exatamente aqui. Isso aqui é conhecido como Largo do Redondo. O que são os largos? No período colonial, a nossa herança portuguesa, os largos eram conhecidos como espaços descampados na frente, geralmente, de igrejas. E o que a gente tem aqui? A gente tem o Largo do Redondo, o Largo da Sé, né? O Largo da Pólvora, que era ali na Praça da República. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em largos, sempre associem a questão de praças. Lá em 1803, existiu aqui em Belém um governador chamado, o nome dele? Eu lembro só dele, Dom Marcos Noronha, né? Isso. E ele tinha uma política de modernização de Belém no quesito de utilizar os largos para que, de forma que Belém pudesse dar uma amenizada nos surtos endêmicos. O que a gente precisa lembrar? No período colonial, a gente não tem cemitérios. As irmandades, as pessoas ligadas à irmandade, geralmente eram enterradas na Igreja Católica, e o restante da população era enterrada onde tivesse um espaço descampado. Então, nos largos, eles também são um quesito de cemitério dentro da cidade de Belém. O Largo da Pólvora foi um, o Largo da Sé foi outro, o Largo do Redondo também. Aqui, naquela época, as pessoas utilizavam para fazer vendas. Lembra que a gente não tinha mercados da forma que a gente tem hoje. Então, os comerciantes, principalmente os mais pobres, eles colocavam bancas na frente das suas casas e colocavam seus artefatos ali para vender, seus peixes, suas carnes, suas farinhas. Só que o que a gente não tinha política de higienização. Então, era muito fácil propagar uma bactéria, um vírus, através desse consumo inapropriado desses alimentos que eram vendidos dessa forma, porque era a única forma que a população tinha de fazer os seus comércios. Então, o Noronha, para tentar amenizar os surtos, eles fazem um espaço arborizado aqui no Largo do Redondo, de forma a tentar organizar esses comerciantes e também fazer com que a população utilizasse esse espaço como espaço de lazer. Como o Jonathan falou, aqui, através da arquitetura, a gente pode ver que pessoas que detinham dinheiro, a burguesia, a média burguesia, moravam aqui. Então, isso também fazia com que a burguesia tivesse um espaço de lazer próximo das suas casas. A gente precisa lembrar também, quando a gente fala de período colonial, que a gente não tem nenhuma casa do período colonial em Belém. Porque a arquitetura é poder, gente. A gente deu a nossa memória para aqueles que detinham poder e, através da arquitetura, conseguiram deixar o seu legado para a cidade. Tá? Então, relembrando, isso aqui era um espaço arborizado. Foi muito comum no período colonial deles plantarem aqui para aclimatar a vegetação e depois transferir para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Tanto que lá a gente tem várias espécies da região amazônica. Acontecia assim, plantava aqui, se retirava e mandava para o Rio de Janeiro, tá bom? Agora a gente vai para... E aí, né, é bastante interessante ver daqui essa verticalização que depois tanto a Ana quanto o Felipe vai falar, que daqui, se a gente puder olhar para trás, a gente vai ver o Manuel Pinto da Silva, né, que ele foi um dos prédios, se vocês puderem observar daqui, né, ele foi um dos maiores prédios, ele foi o maior prédio, né, ali da Amazônia, né, durante bastante tempo, né. E aí, ver essa questão dessa verticalização, como eu falei para vocês, que a Ana e o Felipe vão falar já ali na caminhada para a gente, né, faz também com que a gente veja alguns detalhes da cidade que quais a gente não percebe, né. E olhar também a gente passou por várias ruas, né, Veiga Cabral, a gente passou, né, pela Cesária Alvim, né, aí aqui a Óbidos, né, várias outras ruas que também, como a Ana Paula falou lá no início, se chamam o quê? Toponímias, né, que é o estudo, então, né, dessa questão do nosso espaço, né. E aí, se vocês forem lembrar, essas pessoas, elas vão lembrar quem? Militares, vão lembrar período militar. Bom dia, gente. Todo mundo me ouvindo? Normal?
Bom, me chamo Felipe, eu sou turismólogo, geógrafo e mestre em geografia lá pela UFPA. E eu vou falar junto com a Ana um pouco no caso do Canal da Tamandaré, né? Vocês podem me questionar, ou até às vezes eu me questiono sobre por que a gente vai parar num percurso histórico para falar de um canal que geralmente está associado à questão do mau cheiro ou à questão das inundações, né? Principalmente no primeiro semestre aqui em Belém. Mas esse roteiro, né, a gente fala do roteiro de São José, né, mas que a gente percorre no caso a 16 de novembro, ele só existe por conta da existência de um curso d'água, né, que para vocês que não sabem, né, no caso, a 16 de novembro, a partir daqui, né, existia antigamente o igarapé, que é o chamado igarapé do Piri, né, que deságua, no caso, lá do lado do Ver-o-Peso, hoje a gente chama de a Doca do Ver-o-Peso, a Pedra do Sal. E em toda essa área aqui anteriormente, né, existia, no caso, o Alagado do Piri, né, o Alagado do Piri de Jussara, que era, no caso, um grande lago, como os historiadores descrevem, né, que dividia, no caso, a antiga cidade de Belém, o antigo núcleo urbano de Belém, né, que era Santa Maria de Belém, dessa área que anteriormente não era ocupada, no caso, ou que ainda não era ocupada, no caso, pelo colonizador, né? É importante destacar que existiam outras pessoas que habitavam aqui, como os povos indígenas e afins. Então, as alterações que aconteceram justamente nessa área, elas aconteceram principalmente, no caso, a partir do século XVIII, né? Que foi a primeira alteração que aconteceu, no caso, para existir, no caso, a 16 de novembro, foi a canalização e o aterramento de toda essa área, que seria o Igarapé do Piri. Hoje em dia não existe, né, no caso, vocês não veem nenhuma marca, no caso do Igarapé do Piri, que tem só o início lá na Doca do Ver-o-Peso. E essa alteração e prolongamento, assim, anteriormente, o alagado do Piri de Jussara, né, ele tinha 2 braços de rio, né. Um braço é o braço da Tamandaré, que ainda existe, mas ele não tinha esse tamanho, no caso. Ele era mais ou menos até por aqui, e toda essa extensão foi construída, no caso, para dissecar, para, tipo, canalizar esse grande lago que existia. E o outro braço do rio que desaguava lá na Baía do Guajará, né, que seria o Igarapé do Piri. Então, por que é importante a gente falar sobre essas questões, né? Porque muitas vezes a gente passa, no caso, por esses canais, por esses rios canalizados, e a gente não para refletir sobre como eles fizeram parte da história da nossa cidade, no caso da capital, né? Que anteriormente, logo de início, quando o Jonathan fala, né, daquele período de colonização, onde ocuparam, no caso, lá no Porto de Castelo, perto da Igreja da Sé, toda essa área que a gente conhece como se fosse a cidade, depois, no caso, a Campina, essa área do Alagado do Piri era uma área estratégica porque defendia também essa área, né, da cidade da Campina, de uma área que ainda era desconhecida. Mas quando Belém foi crescendo, né, principalmente a partir do século XVIII para o século XIX, essa área, no caso do Alagado do Piri, que a gente fala de uma questão imaginária porque não existe há bastante tempo, né, principalmente a partir do final do século XVIII para o início do século XIX, que era uma área que era vista enquanto um empecilho, enquanto uma área que tinha que ser dissecada, né, que a gente fala dissecada, no caso, esse rio foi morto, esse alagado foi morto para hoje em dia existir todas essas ocupações e a própria 16 de novembro que a gente vai percorrer. Anteriormente era um rio, né, as pessoas percorriam aqui por canoas ou por outros transportes que existiam para percorrer essa área. Então, é importante também falar que essa parte é histórica e que às vezes a gente não associa, né, esse contexto histórico, e que hoje em dia também, para vocês, não sei se todo mundo sabe, mas está previsto uma obra, né, para acontecer aqui da COP30, né, que seria a construção do Parque Linear do Canal da Tamandaré, que é um parque linear que tem uma função de lazer, de negócios e também de turismo, né? Porque no final do parque está previsto para ser construído um porto, né? Para atender também essa necessidade turística. E, infelizmente ainda não é um porto voltado, no caso, para essa questão ribeirinha, essa ligação de ribeirinha de fato que Belém pertence, né? Agora eu vou passar um pouco para Ana. Obrigada, Felipe. Então, gente, dando continuidade, como o Felipe muito bem explicou, sobre essa questão do Alagado do Piri,
O Alagado do Peri, quando ele existia antes do aterramento, vamos pensar, ele ia desse perímetro aqui até o Ver-o-Peso. Então imaginem, né? Era muito grande, era, enfim, um espaço que também compreendia um obstáculo para essa interligação, essa expansão urbana. Então, quando há esse aterramento, é exatamente a partir desse momento da interiorização para o bairro da Campina e para esse núcleo que posteriormente vai se expandir e formar o bairro dos Jurunas. Então é muito interessante as coisas que o Felipe trouxe, porque traz também essa perspectiva mais histórica, mais geomorfológica também, né, do canal da Tamandaré. E afinal de contas, o Almirante Tamandaré, né, Joaquim Lisboa, foi um dos maiores nomes da Marinha Brasileira. Então a gente já vai ver de novo, né, uma outra avenida homenageando um militar. E ele teve um papel importante para a repressão do movimento da cabanagem. Ele veio para cá ali na metade do século XIX, enfim, exatamente para fazer parte dessa tropa legalistas de portugueses e afins, oficiais, que vieram combater o movimento da cabanagem. O movimento da cabanagem foi uma revolução que ocorreu aqui em Belém, na Amazônia, não somente no Pará. Então a gente vai ver que em muitos lugares também vão ter essas homenagens de pessoas que estiveram ali combatendo a cabanagem e afins. O Felipe trouxe importante também apontamento sobre a questão do parque linear. A gente está vendo muito esses debates sobre um polígono das obras da COP30, que mostra onde essas obras vão ser feitas, quem elas vão privilegiar. Se a gente colocar, por exemplo, um mapa com as maiores rendas de Belém e a outra do polígono das obras, a gente vai ver que elas se entrecruzam, né? As obras elas vão ser feitas principalmente naqueles bairros de maiores poder aquisitivos, bairros centrais, mas a gente tem um elemento muito importante na nossa cidade que eu acho que é importante a gente dizer, né? Mesmo esses bairros centrais resguardam também pessoas de mais baixa renda morando neles, né? Por exemplo, a gente fala do centro histórico, a gente não vai passar por lá, também é uma proposição dando spoiler aqui, da gente criar um novo roteiro que passa ali pelo Beco do Carmo, na Cidade Velha. O Beco do Carmo já é uma população que já vai ter uma infraestrutura um pouco mais baixa, mas que fica numa área do centro histórico. Então esses contrastes sociais na nossa cidade vão ser enxergados, até mesmo nos bairros de periferias, enfim, como nessa questão da expansão do Augusto Montenegro, a gente vai ver condomínios elitizados também. Né? Então Belém não vai ser uma cidade com bairros heterogêneos, não, esse bairro aqui é só de classe alta. O próprio Marizal também, a gente vai ver a Baixada do Marizal, pessoas que moram historicamente, famílias que moram há anos lá, enfim. Então tudo isso é importante também para a gente entender esse contexto da Avenida Tamandaré, porque a gente vai ver importantes avenidas assim, entrecruzando elas, como a própria 16 de novembro, a Padre Chico também, que vai ser uma avenida já com essa função comercial. E a gente vai ver também esse prosseguimento das ruas que cruzam ela, que fazem parte da Cidade Velha, né? E como o Jonathan também citou sobre essa questão da verticalização em Belém, a gente vai ver esse movimento de verticalização ali tomando uma força maior pela metade do século passado, mas a gente também vai ver um conjunto de regras que vão reger como essas construções podem ser feitas na nossa cidade. Então tem a criação do Plano Diretor Urbano de Belém no final do século XX, e em 2012 tem um outro regimento muito importante, que é o tombamento dos bairros da Cidade Velha e da Campina pelo governo federal, através do Instituto do Patrimônio Histórico, o Instituto Nacional, o IFAM, que vai tombar esses dois bairros como patrimônio histórico, e além desses dois bairros, o entorno deles, que vai também considerar, né, parte do bairro do Reduto e afins. Então, a partir dessas legislações, vão ter algumas regras, como, por exemplo, a modificação de fachadas, de prédios históricos, de fachadas. Se você mora num prédio, se você adquire algum prédio histórico para fazer, sei lá, um curso, uma escola, qualquer coisa que seja, você tem que obedecer às legislações. Se tiver que fazer qualquer modificação, precisa entrar em contato com o IFAM, com os órgãos legislativos, para exatamente saber o que pode ser feito e o que não, porque o tombamento ele visa resguardar aquele prédio. No caso do prédio é o tombamento, quando a gente fala do patrimônio imaterial é o registro, né, que já é uma outra perspectiva, mas ele visa resguardar essas áreas
e também poder conciliar essa questão do centro histórico, dessa área mais histórica, com o desenvolvimento urbano da cidade também, com esse processo de verticalização, o que é muito importante quando a gente está falando de uma cidade como Belém, que tem realmente esse processo de expansão urbana de forma desordenada, também tem esse aumento populacional, né, a partir do século passado. Tudo isso é muito interessante. E aí, sobre a construção do Parque Linear também, só para fazer uma finalização, a proposta é que tem essa obra aqui que vai exatamente, como o Felipe muito bem colocou, colocar essas perspectivas do turismo, mas que também sirva para a população local. A gente está aí no aguardo da COP30 para ver como essas obras vão ser feitas, se vão ser finalizadas até lá e se elas vão ser mesmo de usufruto para a população local, né, que é muito importante. A gente vê que é isso que o poder público tem que priorizar, essa vivência de quem está na cidade todos os dias, ou se vai ser obra apenas para turista ver, né? A gente espera que não, a gente espera que essas obras sirvam para a gente, que nos contemplem, tanto que sejam até acessíveis mesmo, economicamente. São debates que a gente precisa fazer. Enfim, gente, é isso, tá? Obrigada. Esqueci de falar um detalhe, só para complementar, é que hoje a gente está fazendo parte da edição do Circular Cidade Velha Campina. O Circular é um projeto que se propõe a colocar as pessoas em circulação no centro histórico de Belém, no bairro do Reduto também, que fica nesse entorno. Então, o Circular ele acontece de 2 em 2 meses, em agosto, outubro, dezembro, aí no início do ano começa em abril novamente, e é um projeto parceiro nosso, parceiro de vários outros projetos. Quando vocês virem uma bandeira roxinha, bem, normalmente ele faz parte, dependendo da data do Circular, tem uma programação por lá, e em outros locais também da Campina, da Cidade Velha. Vocês podem procurar o Instagram do Circular, Circular Campina Cidade Velha, no Instagram, porque lá vai ter a programação que vai ocorrer até o final do dia, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou morador da Cidade Velha. Eu moro aqui na Tamandaré. 29 anos, vou fazer 30 anos. Às vezes a gente fala de patrimônio cultural, mas é quem mora, quem vive na Cidade Velha que deveria ser consultado. Eu moro numa área que alaga há 30 anos. A minha casa chega a quase 1 metro dentro dela. Então a gente fala de preservar, mas seria bom ir dentro das casas para ver a nossa realidade. Porque este canal agora, eu moro aqui há 30 anos, é agora que ele vai passar por uma revitalização. Mas realmente, será que isso vai ser benéfico à população? Será que vai suprir as nossas necessidades dos moradores? Entraram, conversaram com os moradores para ver se realmente vai acabar o alagamento dentro das nossas casas ou vai ser somente uma coisa turística realmente. Entende? Esse canal, a gente sabe que cada vez mais a população está aumentando. É cada vez mais shoppings, cada vez mais bairros, condomínios. E para onde vai toda a força dessas coisas? Vai tudo para esse canal. Será que realmente essa obra que vai ser feita, foi feita esses estudos para que cada shopping daí possa ter a sua cisterna? Ou vai continuar ainda dentro desse canal? Eu só estou falando isso porque estou aproveitando a oportunidade enquanto morador da Cidade Velha. Eu moro aqui, ó, entre 16 de novembro e São Francisco. Gente, 29 anos com alagamento. E cada vez mais está piorando. Aí quando a gente fala de preservação, eu acho que é muito importante, mas acima de tudo a moradia, o respeito a essa moradia. Quando a gente fala de Cidade Velha, seria bom a gente fazer essa pesquisa, porque tem muitas casas lá, mas que na verdade é só uma fachada. Está aqui um exemplo, uma escola que manteve à frente, mas quando você entra, o que é? Estacionamento. Então, será que realmente nós estamos fazendo uma preservação de patrimônio ou estamos fingindo de contas que estamos fazendo? Quantas casas na Cidade Velha já não existem? Só existe uma fachada e na verdade é estacionamento. Se queremos preservar, que seja feito realmente uma verdade e não faz de conta. Faz de conta que vai acabar o alagamento. Será que vai acabar? Essa é a minha questionativa. Obrigado a vocês, que vocês sejam multiplicadores, tá, dessa nossa necessidade. Obrigado. Seu César, isso é bastante importante dentro do roteiro, né? É dar voz e dar vez, né,
como o seu César, né, morador então daqui dessa área, né, a gente sempre chama, né, e seu César no próximo roteiro que a gente vai ter, né, a gente tem esse roteiro uma vez por ano, mas fique atento às nossas redes sociais. Quando a gente vier aqui novamente e se essa obra já estiver feita, a gente quer de novo lhe contactar para o senhor falar com a gente, para a gente já ver se aconteceu alguma coisa, né? Porque essa iniciativa justamente, né, é para a gente, como eu falei para vocês, a gente ver a cidade de um para um, a gente ver todas as perspectivas da cidade, e a principal é a do morador. Por quê? Porque é ele que convive aqui, né? A gente passa, né? Como eu falei para eles, né? A gente viu vários prédios, várias iniciativas, né? E aí a gente também precisa ver o morador justamente para que a gente saiba, né, o que está acontecendo de fato dentro dessa perspectiva do centro histórico e dessa perspectiva também da Cidade Velha e das obras que estão sendo feitas então para a Copa, tá? Agora, obrigado, palmas para ele, né? Palmas. Eu também gostaria que vocês desejassem mais um salve de palmas então para o Felipe, que foi a primeira vez que ele falou, né, no grupo. Obrigado, Felipe, né, por ter feito a fala, né? E eu falei para vocês, né, que tinha aqui, olha, como é o nome do senhor? Wilson. Eu falei assim mesmo, tomara que o senhor da Igreja do Rock esteja lá na frente, né? Pois ele estava por aqui, né? Ele ofertou, né, ofertou pra gente, né, umas garrafas de água, né? Então, vamos agradecer. Aonde tem a curva? Ali na Mundurucus, Conselheiro, né, aqui na Praça Amazonas, né? É justamente para falar sobre a Estrada de Ferro Belém-Bragança, né? Essa estrada de ferro, então, ela foi importante para a cidade de Belém, né? Mas ela teve alguns significados, alguns altos e alguns baixos, né? Justamente por quê? Porque ela foi justamente expansiva, né, na questão também de trazer pessoas estrangeiras para a nossa cidade, né, e de fazer então esse povoamento das cidades interioranas, e também ela foi responsável então por fazer essa questão desse abastecimento da cidade em relação à parte agrícola, né? E aí a gente teve então duas estradas bastante importantes, a estrada de São Mateus e a estrada de São José, que eram duas estradas. Estrada de São Mateus, Padre Eutíquio. Estrada de São José, 16 de novembro, né? Então, essas duas estradas, elas foram bastante importantes, então, para essa construção. Aí, eu preciso lembrar que existia, então... eu preciso lembrar, então, que existia aí, nessa estrada, então, eu precisava fazer essa interligação entre São Brás, onde ficava o fim da estrada de ferro, e o resto da cidade. Então, eu vou utilizar primeiro de trens e logo depois de bondes elétricos, né? Primeiramente os trens, né? Então aí o que eu faço? Eu faço uma linha de trem, a qual ela sai de lá de São Brás, né? Ela vem então pela Gentil, né? Ela dá uma curva e para onde? Lá no Horto Municipal, na Mundurucus. Ei, olha o horto, curva. O trem faz o quê? Uma curva então ali, olha. Se você passa pelo lado então do horto, você vê que bem ao lado do horto tem uma curva. E dentro do horto tem uma casa de estação de trem, se você for parar para perceber, né? Então, você faz a curva dentro do horto, logo depois então ele continua esse trem pela Mundurucus, né? E vem pela Mundurucus, depois passa na Roberto Camelier, né? Faz novamente a curva na Praça Amazonas, e aí o local onde eles conseguiram, né, devido ao alagamento do Turi ainda, e devido à infraestrutura, ele só conseguiu vir até aqui, a antiga estação ferroviária de trem,
né? Ele não conseguiu avançar mais. Mas pensa que isso aqui, naquela época, foi muito bom. Por quê? Porque as pessoas, quando elas vinham dos interiores e atracavam no Ver o Peso, elas tinham que levar, para levar as comidas ou os peixes para o interior, elas tinham então que fazer todo esse percurso em carroças. E aí então, tendo o trem, passou-se a ficar muito mais rápido, né? E aí, o que acontece? Foi feito então essa estrada de ferro então, que levava até São Brás, né? E essa estrada de ferro também, ela foi muito importante na época do Sírio. Por quê? Porque ela levava as pessoas então até, né, o percurso inicial do Sírio, que era aqui próximo, né? Então, essa estrada de ferro, ela faz toda essa alusão a essa questão então desse espaço. Hoje em dia ela é o hotel de trânsito do Exército, né? Mas ainda tem uma placa ali escrito Antiga Estação Ferroviária, que era o local até onde os trens vinham, tá bom? Então agora a gente vai caminhar mais um pouco, eu espero que vocês já estejam hidratados, a gente vai caminhar mais um pouco, né? Como o rapaz falou, o morador, né? Bem ali na frente, onde há um local onde está coberto, né, por um alumínio, né, uma fachada de alumínio, era justamente onde também existia um casarão, né, que estava abandonado, né, e aí ele pegou fogo, né, durante um tempo. Ele volta para o Brasil, fica morando lá no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele volta para Belém, teimoso, volta para Belém até que ele vira deputado. Depois disso, ele vende todos os bens que ele tinha, escravizados, por exemplo, era bem que ele tinha, e muito naquela época, vende os bens e vai embora para Portugal, e lá ele morre em 1866. Analisar um pouco sobre esses nomes, a toponímia, né, que a galera já falou bastante, é muito bacana. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, quase todas as ruas, praças, né, antigos largos, recebem o nome de uma pessoa ligada à política, de uma pessoa, algum militar, né? E a toponímia ela é muito legal nesse sentido, porque faz a gente analisar um pouco sobre a representatividade de outros grupos dentro da cidade. Tem alguma mulher, alguém conhece o nome de alguma rua que recebe o nome de uma mulher aqui na Cidade Velha? Né? Tem a Rua Tomásia Perdigão, por exemplo, que era uma mulher. Representações indígenas, nome de indígenas, né, de povos originários aqui na cidade tem, né? Não, é muito escasso. E quase que sempre o nome dessas ruas, desses lugares, recebe o nome dessas pessoas, que para a época era muito importante, né? Mas que também está relacionado a um contexto muito cruel da sociedade, da época, né, no caso. Então essa foi a minha fala, eu espero que vocês tenham compreendido e muito obrigado. Áreas. Palmas para o Henrique, né? Eu vou chamar agora o Kaique aqui para falar também sobre o Corpo de Bombeiros. Bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Beleza? Eu vou pedir só para vocês direcionarem o olhar de vocês para quem está de frente para cá, olhar para a parte de trás, que é sobre esse prédio agora que vocês vão ouvir um pouquinho sobre a história dele. Bem, a gente está de frente para o comando do 21º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Pará. E, inicialmente, eu posso dizer para vocês que ele é um prédio de 1904. Ou seja, estamos falando de 1904, estamos falando da primeira metade do século XX. A Belle Époque estava estourando em Belém. E assim como todo roteiro, a gente vai ser obrigado a falar disso, porque em todo canto da cidade a gente vai passar por isso. E aqui nesse ponto muito específico, a gente vai ter um prédio que vai ser construído na intendência do Antônio Lemos, que para quem não sabe, os intendentes naquela época eram como se fossem os prefeitos de Belém. O Antônio Lemos ele vai ser conhecido por essa grande transformação que ele vai fazer na cidade, mas vale se ressaltar que essa transformação que vai urbanizar essa cidade, ela vai se concentrar na mão dessas elites, nas regiões onde essa elite está.
Ou seja, vai se urbanizar uma cidade, mas para uma população muito específica, para atender as necessidades de uma população muito específica. E no meio disso tudo, vocês já podem ter prestado atenção que a gente tem um desfoque muito grande quando a gente vai prestar atenção na quantidade de detalhes dos prédios de antigamente, mais especificamente dessa época da Belle Époque, para os prédios de atualmente. Não muito diferente, vocês podem ver, aqui a gente tem um prédio histórico e ali do lado a gente tem uma estrutura do Corpo de Bombeiros mais atual. Algo que não vai ter tanto esse rebuscamento, isso é típico da época. Aqui, eu trago uma curiosidade para vocês. Antigamente, lá naquela época, bem atrás, assim, mas antigamente quando? Antes de 1982, que é quando a gente vai se estabelecer o Corpo de Bombeiros oficialmente como data da criação do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. O sistema, né, do Corpo de Bombeiros, ele era bem diferente. Primeiro que não era nem Corpo de Bombeiros. Segundo, a galera, para apagar incêndio naquela época, eles ainda usavam baldes, mangueiras, algo assim bem arcaico mesmo, sem comparação com a estrutura que o Corpo de Bombeiros tem hoje em dia. E eu trago uma curiosidade aqui para vocês, que eu vou ter que usar uma colinha, porque é algo muito específico. As igrejas aqui ao redor do centro histórico, elas serviam para sinalizar. Como é que vão saber naquela época? Tipo, não tem WhatsApp, não tem uma coisa assim, né? Tipo, hoje que a gente joga alguma coisa, todo mundo já tá sabendo lá no Belém Trânsito, né? Aí o que vai acontecer? Através da badalada das igrejas, vai se anunciar onde está se precisando do serviço do Corpo de Bombeiros. E isso segue uma hierarquia, onde a igreja da Sé, que é a igreja mãe, a gente vai ter 2 badaladas. Na igreja de Santana, a gente vai ter a sinalização com 3 badaladas, na igreja da Trindade com 4 e na igreja de Nazaré com 5 badaladas. Vale se ressaltar também que a data da criação do Corpo de Bombeiros, ela vai ter 3 datas, onde vai se dizer, o Corpo de Bombeiros do Pará foi criado. A primeira é que vão atrelar a criação do Corpo de Bombeiros lá no Rio de Janeiro. A segunda vai se atrelar quando o Corpo de Bombeiros aqui, ele passa a ser feito oficialmente pela galera, realizado o serviço pela galera da polícia. E a terceira vai ser quando o Paz de Carvalho, infelizmente, ele vai lá nos seus documentos e joga do nada outra data, ou seja, a gente tem essa confusão toda, mas hoje a gente pode dizer que é 2 de julho de 1982. Outra coisa muito importante... Só para fazer menção aqui, a Casa Rua Nazaré do Palminho, né, essa casa que é ao lado, né, que é uma casa hoje em dia que recebe pessoas, né, em situação de rua e faz um processo de socialização e reabilitação também, né, dessas pessoas. Antigamente, antes de ser esse projeto, né, era o Museu da Assembleia de Deus, né, que então passou lá para a Casa McDougal, lá na Avenida Nazaré, né, em frente ali ali já é Magalhães Barata, né, em frente ali a McDonald's, ali na frente do McDonald's, ali na 14, tá? Então agora a gente vai falar então desses 2 locais, que é a Academia Paraense de Letras e o Corpo de Bombeiros, que aqui na frente, inclusive está em reforma, tá? Bom dia a todos e todas. Eu sou Henrique Gomes, sou discente de licenciatura em Geografia do Instituto Federal do Pará e estou monitor do roteiro voluntário há pouquíssimo tempo, inclusive. Gente, eu vou falar um pouco sobre o prédio da Academia Paraense de Letras. E para início de conversa, a Academia Paraense de Letras foi fundada no dia 3 de maio de 1900, numa sessão solene no Teatro da Paz, pelo governador Paz de Carvalho. Tá? Nesse mesmo período, nesse mesmo dia, foi fundado também o Instituto Histórico Geográfico do Pará, que fica ali próximo da Praça Dom Pedro. Isso. Assembleia Legislativa também. Só para... Nesse dia da fundação, falando pela PL Passos de Miranda e pelo IHGP Barros Ribeiro, a gente não tem nenhuma ata da fundação. O que se tem
são os registros dos jornais do período, tá? E a Academia Paraense de Letras, ela tem várias nesse sentido, ela tem muitas coisas que podem nos orgulhar enquanto paraenses, enquanto belenenses. Saibam que a Academia Paraense de Letras, ela começa com 30 sócios, 30 associados, né? Hoje são mais de 40. E ela é historicamente é a primeira Academia de Letras a ter como associada uma mulher, tá? Isso aconteceu em 1913. Enfim, o nome da mulher é Guilherme Furtado, tá? Ela é a primeira mulher a receber da Academia de Letras o diploma. E a Academia de Letras também, Paraense de Letras, ela é a terceira academia a ser fundada, tá bom? No Brasil. Só ficando atrás da Academia Brasileira de Letras e da Academia Cearense de Letras. Ela passa por altos e baixos, precisando ser reformulada o seu estatuto. E aí o estatuto é reformulado em 1940. Tentou-se por diversas vezes ter um local para abrigar a instituição. Desde a sua criação não tinha um local fixo para abrigar a instituição. Houveram várias propostas. Alguns livros ficavam na casa dos seus associados, em uma escola. Foi usado outros locais para abrigar alguns livros, os espaços para encontros, até que em 1940 foi uma tentativa do então governador do estado, Barata, tentou mais uma vez dar à Academia de Letras uma sede. E essa proposta passou, mas aí faltava ser promulgada pelo município, até que o Moura Carvalho foi uns anos depois e promulgou. E hoje nós temos esse espaço que foi dado para a Academia de Letras e abriga os associados, as obras. Vale salientar que a Academia de Letras do Pará, ela é extremamente importante, contribui ao meio. Os outros mastros estão vazios, mas deveriam ser também de bandeiras aqui do nosso país e dos estados, no caso. E a praça, ela vai ser realmente assim da exaltação desse símbolo nacional, né, no sentido da nacionalidade brasileira, enfim, do Brasil. E aí, o que mais a gente pode falar sobre essa praça? Anteriormente, o nome dela era Largo do Quartel, antes de ter essa estrutura de praça. Exatamente por quê? Porque nas suas redondezas estava o quartel. Então, em muitos lugares a gente vai ver isso. Um outro exemplo de um bairro que a gente chama de bairro do comércio, é o bairro da Campina. A gente fala que é o bairro do comércio exatamente porque a sua função primária assim, é essa função comercial. Então, a Praça da Bandeira, ela vai ser uma praça de passagem, precisamente. Por que passagem? Não é uma praça que é muito comum ser ocupada, seja por movimentos culturais ou afins. Vai ser uma praça aqui mais para realmente estar aqui nesse momento da vida urbana, né? As pessoas vão atravessá-la, vão passar por perto dela, enfim. Uma outra curiosidade também sobre essa praça é que em tempos atrás ela era utilizada como um espetáculo de enforcamento na cidade. É isso mesmo, né? Então a gente já vai ver essa outra questão do território também, como esse lugar, como o Jonathan citou lá no Polo de Valheiro, que era uma prisão, né? Tem gente que fala que sente energias ruins aqui e tudo mais. Nas pesquisas que a gente fez, também tem sobre isso na questão da Praça da Bandeira. Como a Rua da Cadeia, vocês sabem onde era a Rua da Cadeia? É a Rua João Alfredo. Ficava próxima dessa praça, então quando havia essa necessidade
né? E o que a gente pensa? Um enfocamento público. É exatamente também para ativar essa questão do medo nas pessoas, né? Um exemplo a não ser seguido, enfim, tem tudo isso envolvendo. E são muitas histórias numa mesma praça, né? Assim como em várias praças de Belém também tem essas histórias. E além disso, a gente vai ver aqui também algumas homenagens a militares, exatamente porque a gente tem essa homenagem à bandeira, a exaltação de um símbolo nacional. A gente vai ver a homenagem ao Sargento Daltro Filho também. E vai ocorrer muito isso também por conta da localização do quartel ser aqui na redondeza da praça. Então a gente já vai ver essa ligação também. Esse quartel, a sua primeira arquitetura foi projetada também pelo Antônio Lange, e a gente vai ver nele alguns símbolos também, como de canhões, enfim, que vai ser realmente remetente a essa função do espaço. Então, o que a gente pode observar com isso? A arquitetura local, ela também era modificada de acordo com o período histórico, exatamente para conseguir colocar na paisagem, registrar na paisagem essas mudanças de períodos históricos, temporais, enfim, era uma forma também de demonstrar de como esse poder estava se alternando, né? Então isso é muito interessante. Então, gente, antes de finalizar aqui, chamar para o sorteio, queria chamar o Jonathan e a Ivna aqui. A Ivna, que é monitora, oi. Sim. Não, deixa eu falar aqui, tá? A Ivna...